Aqui estamos na primeira semana da jornada de leitura da Bíblia 2025-2026. Primeiramente, recebo aqui os meus cumprimentos por ter estar desejando ler a Bíblia toda, por ter decidido ler a Bíblia toda e se organizado ou disciplinado, os 3 Ds da vida: desejo, decisão e disciplina, para começar, completar essa leitura, continuar e completar essa leitura. Nessa primeira semana, de 1º de janeiro a 5 de janeiro de 2025, nós faremos uma breve abertura ao grande plano de Deus, lendo então algumas passagens da Bíblia, alguns capítulos, na verdade, que nos dão uma visão panorâmica dos propósitos de Deus com a palavra sagrada. Então, nessa semana, leremos apenas 5 capítulos. Quarta-feira, Mateus 5, quinta-feira, Colossenses 2, sexta-feira, Isaías 52 a 53, sábado, Ezequiel 37 e domingo, Salmo 23. Então, eu quero começar um pouquinho aqui conversando sobre o Sermão da Montanha. Vou abrir então aqui a Bíblia Prazer da Palavra, em que será feita a jornada, mas você pode fazer na sua. Eu só não recomendo que você leia na que você já tem. Procure adquirir uma outra para fazer a sua leitura. Se você usa celular e lê lá, procure uma outra versão. O site YouVersion ou o aplicativo YouVersion tem várias versões. Então, leia em outra, porque aquela que a gente já lê, nós já estamos acostumados até com a posição das palavras na página, né? E aí perdemos muito da riqueza das Escrituras Sagradas. Então, Mateus 5 começa assim, na versão Bíblia Prazer da Palavra. Centenas de pessoas vinham procurar por Jesus. Num certo dia, ao vê-las chegando, Jesus subiu a um monte e ali se sentou. Depois que as pessoas se aproximaram, ele se pôs a ensinar, pregando o sermão que se segue. 5, 2b até o 12, vou ler só os primeiros. Os que dependem de Deus são felizes, porque o céu está garantido para eles. Os que choram são felizes, porque receberão o conforto que precisam. Os que lutam, mas não lançam mão da violência, são felizes, porque receberão o que buscam. E assim nós chegamos ao final dessa primeira sessão, dessa seleção aqui. Depois, na chamada bem-aventurança, continua com o sal e a luz do mundo, a relação entre os mandamentos antigos e os novos. Isso está em Mateus 5, 17 a 20. Depois, especificamente, alguns dos pecados anotados no Antigo Testamento e retomados por Jesus: o homicídio, o adultério, o divórcio, os juramentos, a vingança e o amor. Isso é muito valioso. Eu quero ler então aqui Mateus 5, 43 a 48. Jesus diz assim então: vocês ouviram o que foi dito em Levítico 19, 18b e 26, 7. Aqui, antes de continuar, eu faço um parênteses. Na versão Prazer da Palavra, todas as referências importantes do Antigo Testamento vêm no próprio texto. Vou mostrar para você aqui, no próprio texto, tá vendo? Não tem nota de rodapé ou lateral, no próprio texto, quando é relevante. Então, por isso está assim. Vocês ouviram o que foi dito em Levítico 19, 18b e 26, 7. Você vai dizer, mas isso não está na Bíblia. É verdade. Então, aparece aqui esse tipo de referência dentro do próprio texto. Eu coloco em itálico, isto é uma letra um pouquinho diferente, portanto, para ficar bem claro, também digo isso na introdução, que isso não está no texto original. Está aqui acrescentado para facilitar a nossa leitura. E fica bem registrado, portanto, que não foi Jesus que disse ame o seu próximo.
Foi o Deus eterno através de Moisés. Por isso está em Levítico, que é um livro difícil de se ler, na verdade. Preciosidade está ali. Então, retomo. Vocês ouviram o que foi dito em Levítico 19, 18b e 26, 7. Ame o seu próximo e odeie os seus inimigos. Eu, porém, vou mais além. Ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. É desse modo que mostrarão que realmente são filhos do Pai Celeste. Afinal, ele ama tanto os bons quanto os maus. Isso é difícil esse, né? Providenciando sol e chuva para ambos. Que grandeza há em amarem apenas aqueles que os amam? Os coletores de impostos, ou nas traduções tradicionais, os publicanos, que vocês tanto desprezam, amam as pessoas que apreciam. Quando saúdam apenas seus amigos, vocês estão fazendo o que todos fazem. Até os descrentes fazem isso. Diferentemente, imitem o perfeito Pai Celeste de vocês. Amem incondicionalmente e demonstrem que são espiritualmente maduros. Então, este é o primeiro capítulo a ser lido nessa jornada. Eu li o começo e o final, Mateus, capítulo 5. Aí depois, na sequência, nós vamos ler Colossenses 2. Vou pegar então aqui o volume, eu li o volume 5, agora o volume 6, então, e vamos a Colossenses capítulo 2, na Bíblia Prazer da Palavra. Colossenses 2. Não vou ler todo ele também, né? Mas apenas destacar aqui alguns aspectos aqui. Ao meu ver, nós entramos no coração do Evangelho. Colossenses é um resumão, podemos dizer assim, uma resenha, como às vezes se diz também, de todo o Evangelho. Então, eu leio aqui Colossenses 2 e vou destacar aqui apenas uma parte aqui. Lembrem-se, estou lendo Colossenses 2, 8 a 15. Começa assim, verso 8, Colossenses 2. Estejam atentos para não se deixarem convencer por aqueles que os desejam envolver e enganar com as suas ideias aparentemente corretas. Observem que esses pensamentos, embora adotados amplamente, vêm de uma sabedoria distante do que vocês aprenderam com Cristo. Mateus 2. Lembrem-se de que, diferentemente do que muitos lhes dizem, Cristo é completamente humano e completamente divino. O sentido da nossa vida vem de Cristo. É a Ele que devemos seguir, embora muitos não o façam. Lembrem-se de que vocês tiveram seus pecados perdoados por Cristo, como demonstrado publicamente no batismo pelo qual passaram. Quando saíram das águas, vocês foram ressuscitados pelo poder do Pai Eterno, o mesmo poder que fez Jesus deixar o túmulo. Não fomos nós, foi Cristo que cancelou toda a dívida que tínhamos de pagar com esforços impossíveis de realizar. Depois ele pegou o documento em que estava registrada a quitação do nosso débito e o cravou espetacularmente na cruz. Foi na cruz que ele derrotou todos os poderosos inimigos da vida eterna e os venceu espetacularmente. E aí o texto prossegue, você então vai ler. Prosseguindo, nós temos a tarefa de ler Isaías 52 a 53. Então você vai dizer, mas ao que eu saiba, você, Israel, não traduziu ainda Isaías? A resposta é: eu já traduzi, não publiquei. Ore por essa tarefa. Este texto está disponível, vou abrir aqui no meu arquivo, para todos nós. Isaías portanto, um livro magnífico, com seus aí 66 capítulos, é uma jornada, né? É uma jornada, mas que vale a pena. Eu estou aqui, então, buscando nos meus arquivos esse capítulo aí que nos interessa no momento, que é Isaías 52, 53, e eu nunca me canso de dizer isso, nunca me canso. Lucas, que era médico,
foi o que mais descreveu a natureza do sofrimento de Cristo na cruz. Mas Lucas não alcançou, vamos dizer assim, humanamente, não é? A beleza que nós lemos em Isaías, que não viu. Lucas também não viu, possivelmente não viu. Lucas possivelmente ouviu as testemunhas da história que descreveram para ele, sobretudo Maria, a mãe de Jesus, que viu, mas Lucas não viu e descreveu à luz desses testemunhos. Mas Lucas não teve testemunho nenhum. Foi inspiração divina total, completa, absoluta, sem participação dele, eu penso assim. Então, eu vou só ler alguns versículos de Isaías 53, na versão Prazer da Palavra, que está, então, em preparo e vai ser publicado, se Deus quiser, ao longo de 2025, mas vai estar disponibilizado na nossa comunidade Apaixonados pela Bíblia, de modo gratuito para todos lerem. Eu começo, então, aqui no verso 52, 13 a 15. Isaías 52, 13 a 15. A nossa tarefa é ler todo Isaías 52, 53. Assim diz o Deus Eterno: eu lhes enviarei o Messias sofredor, que agirá sempre com sabedoria. Muitos o aplaudirão de pé. Ele será excelente em tudo o que fizer. No entanto, a sua aparência será péssima, muito diferente do que esperavam dele. Seu rosto ficará completamente desfigurado, como nunca visto até então. Não é por sua beleza que impressionará, mas pelo sofrimento que marcará o seu corpo. Quando isso acontecer, as pessoas em geral ficarão admiradas. Os poderosos, em particular, se calarão, atentos para ouvir o que ele tem para dizer. Ele anunciará verdades absolutamente novas, nunca antes ouvidas. Então, eu li aqui só uns versículos desse conjunto de capítulos 52 e 53 que temos pela frente. Depois vamos ler Ezequiel, também não está ainda impresso, mas logo estará, e é aquele que fala da história, alguns chamam de parábola, eu não uso essa palavra, dos ossos secos e dos galhos secos também, que estão no mesmo capítulo. Você pode ler isso em qualquer Bíblia, qualquer versão da Bíblia, mas também será disponibilizado aqui em nossa comunidade Apaixonados pela Bíblia. Depois vamos ao Salmo 23. E aqui eu me coloco para ser sabatinado por você, não é? Porque o Salmo 23, que sabemos de cor, todos sabemos de cor, recebe uma tradução completamente ampliada. Isto é, meu esforço é fazer de tal modo que cada metáfora do original se torne viva para nós, sem termos que nos perguntar o que é que significa. Por exemplo, Salmo 23:1 está assim na Bíblia Prazer da Palavra: quem me conduz é o Deus Eterno. Ele sabe o caminho, ele sabe do que preciso e não permite que coisa alguma me falte. Você sente falta de duas palavras aqui, não é verdade? Senhor e pastor. Não uso Senhor. Um dia eu vou explicar por que não uso Senhor. Em toda a Bíblia não aparece a palavra Senhor. Mas digo logo, no Antigo Testamento, no original, a palavra Senhor, Senhor Deus, Senhor, é Yahvé. Eu não entendo que Senhor traduza Yahvé. Yahvé é aquele que é. Não tem princípio nem fim. É o eterno. Então eu uso a expressão Deus eterno. Todas as vezes em que no Antigo Testamento os autores, Moisés, Davi, Isaías, citam Yahvé, eu uso Deus eterno, não uso Senhor, por entender que essa palavra não está no Antigo Testamento. E outra palavra ausente aqui é pastor. Por quê? Quando eu leio assim, Senhor ou quem me conduz, não é?
o meu pastor é o Deus eterno, ou o Deus eterno é meu pastor, eu vou suscitar no leitor, sobretudo os mais novos, a imagem de pastor. Para nós, em nossa cultura urbana, é claro que mora em lugares onde há pastores, chamados de vaqueiros, nem pastores são, pensando aqui no Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, por exemplo, onde há imensas pastagens, também Santa Catarina, por exemplo, me perdoe a ausência do seu estado, se foi o caso, não se chama de pastor quem cuida de bois e vacas, não é? Se trata de vaqueiro ou outro nome regional. Pastor, hoje, é aquela pessoa que dirige uma igreja, pastor ou pastora. Mas não tem nada a ver essa ideia de pastor com isso daqui. O pastor aqui é aquele pastor que cuida de ovelhas, carneiros e bois. Essa é a ideia no Antigo Testamento. Entendo que precisamos buscar uma outra expressão que não gere nenhum ruído na comunicação. Imagina que uma criança ouve assim: o Senhor é o meu pastor, por exemplo, o Deus eterno é o meu pastor. Imediatamente ela pensa no pastor da sua igreja se ela participar de uma igreja evangélica. Então, gera-se ruído à comunicação. É isso que eu evito fazer. Expliquei então aqui para você. E depois eu vou desenvolvendo essa mesma linha, mas não vou ler todo, fica para você aí a curiosidade. Vou ler só o verso final. Nós lemos na tradução tradicional o seguinte, corretamente. A minha questão não são as traduções tradicionais estarem corretas, não são corretas, sem questionar. Absolutamente um trabalho primoroso, sério, profundo, científico, espiritual, nada a contestar. Apenas estou buscando uma tradução que não demande de nós esforços para entender. Então, por exemplo, eu quando lia, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Alguém quer morar no templo da sua igreja todos os dias? Ninguém quer. Não faz parte do mundo aqui, mas fazer parte daquele mundo lá. Então eu entendo que o que Davi estava dizendo é o seguinte: eu quero que a bondade de Deus sempre esteja comigo. Há até uma música moderna chamada A Bondade de Deus, muito bonita, em que ela está dizendo que a bondade de Deus me acompanhará todos os dias. É essa a ideia. Então eu traduzi assim: eu sei que a bondade e a graça do Deus eterno sempre me acompanharão. Eu também sei que em sua presença constante estou e sempre estarei. Vou ler de novo. Eu sei que a bondade e a graça do Deus eterno sempre me acompanharão. Eu também sei que em sua constante presença estou e sempre estarei. No meu entendimento, isso aqui traduz exatamente com as metáforas do rei Davi o que o poeta Davi quis dizer. Assim, completamos a primeira semana. Espero que você, se já não leu esses textos, são, repito aqui, Mateus 5, Colossenses 2, Isaías 52, 53, Ezequiel 37 e Salmo 23. Espero que você tenha lido, se não leu, esteja lendo e vá então continuar. Então, boa primeira semana de leitura na jornada da Bíblia, seguindo o nosso plano aqui, cuja capa lhe mostro, é esse daqui, né? Capa ampla, aqui está, né? Espero que você tenha esse plano, ele é gratuito em PDF, apenas se precisar de uma versão paga, impressa, você encontra no site da editora Prazer da Palavra. Graça e paz para você e boa leitura da Palavra de Deus.